Nesta jornada, você será capaz de entender como utilizar pronomes e verbos em Libras de forma correta e eficiente, reconhecendo suas particularidades e aplicando-os nos contextos comunicativos adequados. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão, permitindo construir interações linguísticas claras e respeitosas com a comunidade surda. As pessoas que tentaram usar pronomes e verbos em Libras sem a devida instrução enfrentaram problemas ao estruturar frases ou transmitir intenções de maneira precisa. Os pronomes pessoais e demonstrativos desempenham um papel fundamental na estrutura e funcionalidade da língua brasileira de sinais, Libras, funcionando como elementos de coesão e referência no discurso. Diferentemente da língua portuguesa, em que os pronomes são representados por palavras faladas ou escritas, em Libras eles são expressos por meio de movimentos manuais específicos, associados a pontos no espaço visual. Os pronomes pessoais em Libras são usados para identificar sujeitos ou objetos na conversa, indicando sua posição em relação à primeira, segunda ou terceira pessoa. Essa construção é especialmente importante em narrativas e contextos em que múltiplos sujeitos estão sendo mencionados, permitindo uma diferenciação clara entre os participantes. A interação entre pronomes pessoais e demonstrativos em Libras é enriquecida pela possibilidade de reutilizar os pontos espaciais previamente definidos ao longo do discurso. Esse recurso permite maior coesão e fluidez na comunicação, especialmente em contextos descritivos ou narrativos. Além disso, a Libras permite que esses pronomes sejam adaptados com classificadores e outros elementos gramaticais, ampliando sua aplicabilidade em diversos contextos linguísticos. Para dominar o uso de pronomes pessoais e demonstrativos em Libras, é fundamental compreender a importância do espaço visual e das expressões faciais como elementos complementares. A prática constante, aliada à interação com membros da comunidade surda, ajuda a desenvolver a habilidade de posicionar adequadamente os pronomes no espaço e de utilizá-los de forma eficaz em diferentes contextos. Assim, o aprendizado desses elementos linguísticos contribui para a construção de uma comunicação mais clara, coesa e culturalmente respeitosa, valorizando a riqueza da Libras como uma língua visual espacial. Os verbos em língua brasileira de sinais, Libras, desempenham um papel central na estrutura das frases, sendo fundamentais para expressar ações, estados e relações entre sujeitos e objetos. Apesar de compartilharem semelhanças funcionais com os verbos das línguas orais, os verbos em Libras apresentam características próprias, como a concordância espacial e o uso do espaço tridimensional. Os verbos em Libras podem ser classificados em 3 categorias principais, com base na forma como se comportam em relação ao espaço e a concordância com os elementos da frase. Verbos direcionais. Também conhecidos como verbos de concordância, são aqueles que indicam a relação entre o sujeito e o objeto diretamente no espaço. O movimento do verbo conecta os pontos no espaço que representam essas entidades. Verbos espaciais são verbos que indicam movimento, posição ou localização de objetos ou pessoas no espaço. Eles utilizam classificadores para representar as entidades envolvidas. Verbos não direcionais. Esses verbos não se conectam diretamente ao espaço e são usados de maneira mais abstrata. Não requerem concordância com o sujeito ou o objeto. A sua concordância é realizada principalmente por meio da direção, do movimento e da localização dos sinais no espaço. Esses elementos permitem que a língua transmita informações sobre o sujeito, o objeto e a relação entre eles de maneira visual. Concordância de pessoa. Os pontos no espaço são atribuídos a diferentes sujeitos e objetos. O movimento do verbo conecta esses pontos para indicar quem realiza e quem recebe a ação. Concordância de número. A pluralidade do sujeito ou do objeto pode ser expressa por mudanças no movimento do verbo. Concordância de localização. Objetos e pessoas podem ser posicionados em locais específicos no espaço, e o verbo concorda com essas localizações.
Os verbos em Libras têm características únicas que refletem a natureza visual e espacial da língua. Uso do espaço tridimensional. Os verbos utilizam o espaço ao redor do sinalizador para estabelecer relações entre os elementos da frase. Essa característica permite uma comunicação rica e dinâmica, flexibilidade e dinamismo. Muitos verbos em Libras podem ser modificados para incluir mais informações sobre a ação, como intensidade, duração ou direção. Integração com classificadores. Os classificadores são frequentemente usados em conjunto com os verbos para descrever ações com maior detalhe. O uso correto dos verbos em Libras é essencial em diversos contextos comunicativos. Narrativas. Os verbos direcionais e espaciais permitem criar descrições detalhadas e dinâmicas em histórias ou explicações. Interpretação. Intérpretes de Libras utilizam verbos com concordância para garantir que a mensagem seja clara e precisa. Ensino de Libras. Professores utilizam verbos em conjunto com classificadores e advérbios para ensinar conceitos gramaticais e aprimorar a fluência dos alunos. Embora sejam elementos fundamentais da língua, o uso dos verbos em Libras pode apresentar desafios: domínio do espaço. A coordenação entre movimentos das mãos e o uso do espaço exige prática e precisão. Interpretação ambígua. Erros na direção ou localização do verbo podem gerar mal-entendidos. Variação regional. Alguns verbos apresentam diferenças regionais, o que pode dificultar a comunicação entre usuários de Libras de diferentes regiões. Na língua brasileira de sinais, Libras, os verbos possuem uma flexibilidade única que permite a modificação de suas características por meio de flexões e modulações. As flexões em Libras são usadas para adaptar o verbo às especificidades da frase, como número, tempo ou sujeito. Essa flexibilidade é alcançada por meio de mudanças no movimento, direção e espaço do sinal. Flexão de pessoa. A flexão de pessoa nos verbos direcionais é indicada pela direção do movimento, que conecta o ponto no espaço associado ao sujeito ao ponto do objeto. Flexão de número. Para indicar pluralidade, os verbos podem ser repetidos ou modificados para abranger múltiplos pontos no espaço. Flexão temporal. A temporalidade pode ser expressa por mudanças na localização ou modificação do movimento. A modulação dos verbos em Libras é o ajuste de características do sinal para adicionar ênfase, intensidade ou outros significados contextuais. Isso é realizado por meio de alterações no movimento, na velocidade e nas expressões não manuais. Modulação de intensidade. Aumentar ou diminuir a intensidade do movimento pode indicar diferentes níveis de força ou importância da ação. Modulação de velocidade. Alterar a velocidade do sinal pode indicar o ritmo ou a urgência da ação. Modulação de emoção. As expressões faciais e corporais complementam os verbos, adicionando emoção ou ênfase à mensagem. Repetição para continuidade. Repetir o movimento do verbo pode indicar ações contínuas ou repetitivas. As flexões e modulações são amplamente utilizadas em diferentes contextos comunicativos, desde diálogos informais até situações formais e educacionais. Narrativas visuais. Em histórias ou explicações, a modulação dos verbos enriquece a narrativa, permitindo que detalhes como emoção, intensidade e continuidade sejam transmitidos. Ensino de Libras. Professores utilizam flexões e modulações para ensinar nuances gramaticais e aprimorar a fluência dos alunos. Interpretação. Intérpretes utilizam modulações para transmitir o tom, a emoção e a ênfase de uma fala original. Apesar de sua flexibilidade, o uso correto das flexões e modulações requer prática e atenção aos seguintes aspectos: precisão no movimento. Erros na direção ou intensidade do movimento podem alterar o significado do verbo, levando a mal-entendidos. Coerência com o contexto. As modulações devem ser congruentes com o contexto emocional e situacional.
Variação regional. As diferenças regionais na Libras podem influenciar o uso de flexões e modulações, exigindo adaptação em situações de comunicação entre diferentes regiões. Bons estudos e até a próxima!